Umbu, ou imbu, como é conhecido por algumas pessoas, Seu nome científico é Spodias é uma tuberosa. fruta nativa da região do Nordeste brasileiro, na Caatinga, no sertão brasileiro também, né, na parte do semiárido. Ela é uma fruta, uma planta que se encontra em alguns lugares como Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco. É uma fruta que tem um nome de origem tupi-guarani, que significa árvore que se dá de beber. Tem esse nome porque durante um período muito longo de seca, sem chuva, ela armazena uma quantidade de água muito boa nas raízes, que garante que na época de produção ela consiga produzir normalmente. É claro que em um pomar, né, em um pomar comercial que tem a irrigação correta, vai ser diferente essa produção. Mas a principal característica, né, dessa planta é que ela armazena muita água e durante um período muito longo de seca ela produz ainda. O umbu, ele é considerado um símbolo de resistência cultural no Nordeste, justamente por passar esse período tão longo de seca e ainda produzir. Ele é considerado pelos agricultores e pelas comunidades tradicionais um símbolo de resistência realmente. A coleta dos frutos, ela é uma prática que é passada de geração em geração e de pai para filho. O extrativismo sustentável, na parte econômica realmente, é muito importante, porque se uma família, por exemplo, que não teve uma boa produtividade em outras produções como milho, feijão, que é muito comum, o umbu é uma garantia na época da colheita, na época da produção, de renda, porque ele tem um bom valor comercial e é produzido, né, consumido tanto in natura quanto de forma industrializada. Então, quando a chuva não é suficiente para outras produções serem bem-sucedidas, o umbu é uma garantia de renda para uma família ou para uma comunidade. Então, o extrativismo sustentável do fruto, é muito importante para agricultores e comunidades tradicionais. Então, vou falar sobre as principais características do umbuzeiro, né? Que é uma árvore de pequeno porte, xerófila e que contém um tronco ereto, curto e revestido com a casca fina de coloração cinza, né? As folhas do umbuzeiro, elas são alternas, ovaladas e de coloração verde. Porém, se tornam avermelhadas antes da queda no período de seca. Elas têm alto teor de proteína, vitamina C e propriedades medicinais. Suas flores, elas estão reunidas em inflorescência, são perfumadas e melíferas, onde aparece assim que começa a cair as primeiras chuvas. Os frutos são do tipo drupas e tem coloração verde amarelada, são pequenos e arredondados, contém uma polpa suculenta e sem fibra, com sabor doce, acidulado e levemente azedo, tem uma casca lisa ou com pequenos pelos que formam uma textura levemente aveludada. Isso vai depender da espécie, né? Vai variar de espécie. E grande parte de sua composição é aquosa e possui propriedades nutricionais, sendo também rico em vitamina C. Ele é muito apreciado, né, pelo consumo humano in natura ou beneficiado, né, na produção de polpa, geleias, doces. O fruto maduro, ele dura no máximo 3 dias. E isso acaba dificultando, né, no consumo in natura. E o fruto e a folha são utilizados também na alimentação animal. O sistema radicular do umbuzeiro, ele tem um formato de batatas, né? E ele possui órgãos de reserva de água, conhecidos como xilopódio.
que é constituído por um tecido lacunoso que armazena água, mucilagem, ácido, amido, glicose, entre outros. As batatas também do umbuzeiro, elas são utilizadas para o consumo também. E elas têm um sabor doce e bem agradável. Sendo uma planta da caatinga, né, o umbuzeiro vegeta bem em solos não úmidos, né? Solos profundos, bem drenados, que podem ser arenosos ou sílico-argilosos, né? E deve ser evitado seu plantio em solos sujeitos a encharcamento. Olá, eu vou falar sobre a propagação sexuada do umbuzeiro. A propagação do umbuzeiro pode ocorrer de duas formas, tanto sexuada quanto assexuada. Pela forma sexuada, ela vem através do endocarpo, que é o caroço. Dentro desse caroço existe apenas uma semente, diferente de outras espécies. A propagação sexuada enfrenta bastante dificuldade quanto à sua velocidade de germinação. Por entrar num processo de dormência, a produção em larga escala é afetada sim. Porém, a propagação sexuada ela é indispensável, pois ela ajuda no melhoramento genético e também na disseminação, natural, na multiplicação dessa planta na natureza. A propagação ela pode ocorrer por duas formas, tanto por estacas quanto por semente. Ocorrendo por semente, os xilopódios se formam mais rápido que por estaca. E essa propagação sexuada ela também é muito importante para os portas-enxerto. Um porta-enxerto de umbu ele pode vir a produzir com 5 anos. Já quando é por semente, demora de 8 a 10 anos. Em um estudo da Embrapa sobre propagação sexuada, fala sobre quanto é viável utilizar o enraizamento das estacas para um melhoramento genético e também o quanto que o diâmetro dessas estacas influencia no seu processo de enraizamento, porque quanto menor for o seu diâmetro, maior é a taxa de enraizamento do umbu. Ou seja, se você diminuir esse diâmetro, maior vai ser a probabilidade de você conseguir germinar e enraizar para vir uma nova planta. Então, a presença de calos indica que a dormência foi quebrada, mas ela não pode se firmar que a estaca vai se desenvolver, Falar entendeu? sobre propagação assexuada ou vegetativa do umbuzeiro. Bom, a propagação assexuada ou vegetativa consiste no uso de órgãos da planta, sejam através de estacas da parte aérea, ou raízes, ou gemas, ou outras estruturas especializadas. Essa técnica ela reduz o período juvenil e antecipa o início da produção de frutos. Vários são os métodos que se utilizam para a propagação assexuada do umbuzeiro, mas os principais são estarquia e enxertia, e é desses dois que hoje eu estarei falando. Estarquia, ele é um método de propagação que se baseia na indução de raízes sem estacas destacadas da planta-mãe e que, quando são submetidas a condições favoráveis, acabam originando novas plantas. As principais desvantagens da estarquia são que suas plantas produzidas são genotipicamente idênticas às plantas-mães. Ou seja, elas acabam conservando as características selecionadas e acabam também antecipando a produção de frutos. As plantas do umbuzeiro, propagadas por estacas, normalmente iniciam a produção a partir do 4º ano, que é diferente das plantas que são produzidas por semente. No mês de agosto, durante o repouso vegetativo do umbuzeiro, deve-se coletar as estacas com 30 cm de comprimento e 2 de diâmetro, de umbuzeiros já adultos, de variedades selecionadas.
As estacas tolhidas devem ser armazenadas por até 3 dias em locais com sombreamento para melhorar a maturidade das gemas e iniciar a cicatrização das extremidades que foram cortadas. Além de tudo, elas devem ser armazenadas em um local que fique distante de doenças e pragas. Agora eu vou falar sobre enxertia. Bom, a enxertia é um método de propagação que proporciona inúmeras vantagens aos vários produtores. E dentre desses, a gente pode destacar que o efeito sobre a produção e o porte das plantas, e a tolerância a pragas e doenças, resistência à seca, tolerância a solo pesados, úmidos e precocidade na produção. Ou seja, a enxertia é um método utilizado no umbuzeiro por dar essas inúmeras vantagens aos produtores que comercializam o umbu. As mudas enxertadas de umbuzeiro florescem e frutificam por volta do 4º ou 5º ano de idade, enquanto as não enxertadas levam de 8 a 12 anos para iniciar a produção. O extrativismo do umbu pode ser melhorado através de práticas de manejo, como a retirada dos umbus de vez, que são na fase mais verde, que são melhores para o transporte e para o armazenamento, que ficam maduros em 2 a 3 dias. A não coleta de todos os frutos do pé, para que haja regeneração natural, para que as sementes possam germinar, gerando novas plantas. Colocar um pano suspenso nos galhos da copa das árvores na época da safra, para evitar que os frutos caiam no chão. Isso reduz a quantidade de frutos danificados. Evitar a queda das flores e frutos em crescimento. Na época da colheita dos frutos, os umbuzeiros que estão com flores fornecerão próximos frutos. Se essas flores se perderem muito, a quantidade de produção será menor. Não colher frutos verdes. Os umbus colhidos verdes não amadurecerão e serão perdidos. Não quebrar os galhos do umbu ao coletar os frutos. A quebra de galho danifica a planta, que pode prejudicar a produção. Selecionar os frutos, separar os umbus verdes e inchados e os de vez. Descarte os que tiverem comidos, bichados, machucados ou fungados ou doentes, para que não contamine os outros frutos sadios. Armazenar os frutos em um lugar seco e arado, sem contato com o chão, paredes ou animais. Isso contribui para a higiene do produto. Processar os frutos do umbu na própria comunidade, usando a polpa para ser vendido in natura, gerando diversas receitas e agregando a mais valor. Vender doces caseiros, polpas, sucos, sendo uma boa opção para melhorar a renda familiar. Cuidado com o uso da caatinga. O extrativismo constante e feito de forma descontrolada não é a única fonte de risco para os umbuzeiros. Nas áreas da coleta, a criação de caprinas e as queimadas devem ser muito bem planejadas e feitas com cuidado, pois podem prejudicar a produção dos frutos, diminuindo a renda dos extrativistas, impedindo o nascimento de novas plantas do buzeiro local, diminuindo a produção e gerando prejuízo para os produtores. A gente dá início à colheita dos nossos frutos, a gente tem que ficar atento a 2 pontos. Um que é saber mais ou menos quanto tempo o nosso umbuzeiro já tem ali na nossa propriedade. O tempo ideal que um umbuzeiro começa a produzir é por volta do seu 15º ano. A diversidade climática, esse tempo ele pode aumentar ou diminuir. Mais ou menos a média da idade do umbuzeiro, a gente vai analisar a tonalidade da casca e a consistência da sua polpa. Quando a gente pega o fruto, a gente colhe ele, a gente vai analisar as seguintes características. Se a tonalidade da casca dele já está na tonalidade esverdeada, porém em transição para uma tonalidade mais amarela, um pouco mais clara que o verde. E também sua polpa vai estar mole, ou então se ela está mais rígida. Porque se ela estiver rígida demais e a casca totalmente verde, o fruto ainda não atingiu o seu estado de maturação adequado para a colheita. Se a casca e o fruto tiver com sua polpa totalmente mole, que quando ele está com a polpa totalmente mole, a sua casca normalmente está totalmente amarelada. E um fruto e um umbu, quando ele está com a casca amarelada, ele está sujeito a danos e a incidência de fungos, doenças e bactérias, como dito anteriormente por Ebert. E a gente sabe que não é isso que a gente quer na nossa produção. Até porque a gente sabe que da nossa propriedade até o consumidor final tem um transporte, tem toda uma logística. E essa logística necessita que um fruto esteja suscetível a ela. Então, ou seja, o fruto ele tem que aguentar essas adversidades, como o transporte, o manejo. Então, se a gente escolher um fruto muito maduro, que ou seja, que é com a casca totalmente amarela, o fruto está mais sujeito a danos físicos
que vai estragar a casca e vai estragar. Já como que a gente pode fazer essa colheita? Essa colheita ela é feita de forma tradicional, ali na forma conhecida como apanha dos frutos, então, ou seja, a gente, no caso, ela é utilizada a mão de obra humana, a gente vai lá e coleta os frutos de forma manual. Algumas pessoas, por conta que um umbuzeiro tem uma copa extremamente fechada, normalmente balança, sacode o pé para que os frutos caiam no chão e faça a colheita deles ali no solo mesmo. E toda essa colheita manual, ela gera alguns danos, tanto para a pessoa, no caso eu, trabalhador, assim como para o produtor. Porque quando a gente sacode o pé de umbu para coletar os frutos que caem no chão, algum deles pode rachar. Já para mim, trabalhador, pode ocasionar problemas essas vezes, então o movimento de repetição pode causar alguns danos ergonômicos a você. Porém, há algumas formas de contorcer essa situação. Que é, no caso, você colocar uma tela embaixo do pé de umbu, enquanto você normalmente vai utilizar de sombrite, você sacode o pé, essa tela vai evitar que o umbu tenha contato com o chão e vai facilitar a coleta, porque você vai retirar depois essa tela que ficou embaixo da copa, vai coletar o umbu e vai botar no seu cesto e vai levar para a produção, onde vai ser armazenada. Eve já falou da armazenação, então no caso ela deve ser armazenada em um local arejado, então não pode ser um lugar muito quente, mas também não pode ser um lugar úmido.